Baseado nisso, o assunto de hoje é a paciência. O tema que eu quero compartilhar com vocês nessa palestra é como desenvolver a sua paciência. E eu quero começar citando um texto, um provérbio de Salomão, que está no capítulo 16, versículo 32, onde Salomão ele diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então nós vemos aqui Salomão dando destaque à paciência. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E baseado nisso eu quero dizer que nós precisamos de paciência em todo tempo e em todo lugar. Quando nós somos impacientes, nós atraímos vários problemas para a nossa vida. Tanto é assim que muitas pessoas me procuram, para atendimento psicológico, e quando eu pergunto qual que é a tua queixa inicial, por que você está aqui? Muitas pessoas dizem: eu estou aqui porque eu sou muito estressado, eu quero lidar com a minha braveza, eu sou uma pessoa impaciente. E nós vemos que a impaciência dessas pessoas lhes causa problema. E aí a pergunta-chave dessa palestra é como desenvolver a nossa paciência. Eu quero dizer que a nossa paciência ela é desenvolvida quando ela é testada. Então, quando a nossa paciência é testada, é aí que nós crescemos em paciência. Assim como Paulo disse a Timóteo certa vez: exercita-te na piedade. Assim também eu quero dizer que nós podemos exercitar a nossa paciência. Eu gosto muito de um autor que ele traz para nós os 4 grandes testes da nossa paciência. E o primeiro grande teste da paciência que eu quero trazer para vocês são as interrupções. Então, quando nós somos interrompidos num planejamento que nós temos, isso acaba sendo um grande teste para a nossa paciência. Então a pergunta é: como você lida com as interrupções? Você senta, você planeja o teu dia, você programa alguma coisa e alguém te interrompe ou alguma circunstância te interrompe. Isso em geral nos irrita bastante. E a interrupção, então, é o primeiro grande teste da nossa paciência. Quando eu penso sobre isso, me vem à mente um filme chamado Duplex. É um filme já um pouco antigo. Se você ainda não viu, assista. É um filme que mostra o poder das interrupções. Conta a história de um casal que compra um apartamento duplex, que é o apartamento dos seus sonhos, mas eles compram esse apartamento com a condição de que uma senhora já idosa estivesse morando ali na parte de cima. E eles olham para a senhora, veem que ela é de idade, pensam, logo ela vai bater as botas, e eles fecham o negócio, porque era realmente o apartamento do sonho deles. Mas o marido desse casal, ele era escritor, e ele trabalhava em casa, e todas as vezes que ele abria o seu computador para terminar o seu livro, ou para escrever o seu livro, aquela senhora idosa o interrompia de alguma maneira. E resumindo a história, ele termina o filme completamente surtado, completamente louco. Por quê? Porque ele não conseguiu lidar da maneira correta com as interrupções. Então as interrupções, elas são o primeiro grande teste da nossa paciência, Eu repito, você planeja descansar, por exemplo, num dia de folga, de repente o telefone toca, um parente chega na sua casa, um vendedor bate à sua porta e você precisa lidar com as interrupções. O segundo grande teste da nossa paciência são os transtornos. E o que são os transtornos? São aquelas coisas que fogem do nosso controle, são as coisas que nós não conseguimos controlar, Por exemplo, eu me lembro que certa vez uma araucária, uma árvore do meu vizinho, caiu e rompeu o cabo de energia da minha casa e o meu cabo de internet. Eu fiquei literalmente, na época, uma semana sem internet. E hoje você sabe, nós precisamos da internet para praticamente todas as coisas. Mas eu não tinha um controle direto sobre aquilo. Eu precisava esperar o técnico vir e resolver a questão. E devido a uma série de contratempos, então, ele demorou uma semana, a operadora demorou uma semana para restaurar a internet na minha casa.
Isso foi um grande transtorno. E como que eu lido com essas situações, com essas circunstâncias que eu não tenho controle sobre elas? Inclusive aqui nós podemos lembrar da oração da serenidade, né? Aqui no CR nós temos a oração da serenidade, os alcoólicos anônimos também têm, e a oração da serenidade, resumindo, é mais ou menos assim: Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Então veja só, eu preciso de serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, aquelas coisas que fugiram do meu controle. Então a pergunta que eu faço para você é: como você lida com os transtornos na sua vida? Muitas vezes nós perdemos o controle de áreas da nossa vida. Inclusive aqui no CR nós lidamos com alguns traumas, com algumas coisas que muitas vezes nós perdemos o controle sobre elas. O primeiro passo, né, para que você entre num processo de restauração, o primeiro passo aqui do CR é o seguinte: admitimos ser impotentes diante dos nossos traumas emocionais, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos e comportamentos destrutivos, e que as nossas vidas tornaram-se ingovernáveis. Então muitas coisas, muitos hábitos, muitos traumas da nossa vida, nós perdemos completamente o controle deles. E assumir que nós não temos controle sobre algumas áreas da nossa vida é o primeiro passo para que possamos caminhar rumo à nossa restauração. Então, o segundo grande teste da nossa paciência são os transtornos. Primeiro, interrupções. Segundo, transtornos. Terceiro grande teste da nossa paciência são as irritações. São aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que acabam nos irritando. Eu poderia dar uma lista delas aqui, né? Por exemplo, um vizinho roqueiro tocando bateria, barulhento, pode ser uma irritação para você, né? Eu conheço pessoas que são até pessoas calmas, mas quando elas estão no trânsito, elas se transformam porque elas se irritam com o comportamento de alguns outros motoristas. Então são as irritações, é aquela pessoa que se comporta de uma maneira que não te agrada e você tem que conviver com essa pessoa. Como você lida com as irritações do seu dia a dia? Quer ver? Eu vou contar aqui uma história curiosa, uma história interessante. Essa história ela está relatada na Enciclopédia Britânica de 1982. E o título dessa história é o seguinte: Acontecimentos Estranhos ou Incomuns. E essa história é a respeito de um homem chamado Brian Heise. E conta-se que certa vez ele acordou e o apartamento dele estava cheio de água. Havia estourado o cano do apartamento de cima e estava infiltrando no seu apartamento. Ele conversou com o síndico e foi comprar um aspirador de água. Mas quando ele chegou na garagem, o carro dele estava com o pneu furado. Então ele trocou o pneu e subiu para dar um telefonema. Quando ele foi, fazer a ligação, em 1982, um telefone de fio na parede, ele tomou um choque elétrico por causa da umidade. Aí ele foi sair para pegar o seu carro, a porta havia emperrado, ele teve que praticamente arrombar a porta de casa. Quando ele desceu na garagem, nesse meio tempo o carro dele havia sido roubado. Mas como ele estava com pouca gasolina, ele encontrou esse carro a poucos quarteirões do seu prédio. Teve que empurrar o carro até o posto de gasolina. Na noite daquele dia, ele foi numa formatura militar, ele era militar. E não se sabe como, ele acabou se ferindo gravemente com a baioneta dele, Ele era um militar, então ele se feriu com a sua baioneta, precisou ir para o hospital fazer alguns pontos. Quando ele chega em casa, o reboco ali do teto do seu apartamento havia caído e matado os seus canários. E, para finalizar, ele toma um escorregão no tapete de casa e fere gravemente a sua coluna. E ele termina aquele dia dizendo: Deus queria me matar, mas não estava conseguindo. Então, quando eu penso em irritações, eu lembro do Brian Heise e eu acabo me conformando, porque eu às vezes posso pensar que eu tive um mau dia, mas quando eu penso nessa ilustração, nessa história que é uma história verídica, eu vejo que existem pessoas que lidam muito bem
com as irritações do seu dia a dia. E as irritações, elas podem ser muito produtivas. Por exemplo, quando um grão de areia entra numa ostra, ele começa a irritar a ostra. E a ostra, no propósito de se defender desse corpo estranho, que é o grão de areia, ela acaba produzindo algo de muito valor, que é a pérola. Então, trazendo para as nossas vidas, quando nós aprendemos a lidar com esses testes da nossa paciência, muitas coisas boas podem surgir na nossa vida. Então, o primeiro grande teste da nossa paciência são as interrupções. O segundo são os transtornos. O terceiro são as irritações. E o quarto grande teste da nossa paciência é a inatividade, é a espera. Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com a espera. E nesse tempo de coronavírus, nós temos que lidar com essas coisas. Muitos de nós fomos interrompidos no nosso trabalho, tivemos que trabalhar em casa, home office. Eu mesmo estou fazendo atendimentos online. Muitos pacientes não aceitaram esse tipo de atendimento e isso é uma interrupção no nosso planejamento. São transtornos, ou seja, é uma situação que foge do nosso controle, que produz muitas vezes algum tipo de irritação e também que faz com que nós venhamos a esperar. Ficar dentro de casa nesse período de quarentena nos leva a esperar e muitos de nós temos sérias dificuldades com a espera, porque nós fazemos parte de uma geração imediatista, a geração do hambúrguer emocional, a geração do fast food emocional e nós temos dificuldades com a espera. Inclusive, existem 2 médicos americanos que eles estudaram sobre a doença da pressa. Um deles se chama Roseman e outro Friedman. E eles chegaram à conclusão de que 90% das pessoas que morrem de ataque de coração têm a personalidade apressada tipo A, ou seja, a pressa dessas pessoas causam muitos problemas. Então, a pessoa que é muito apressada, ela tem dificuldade em esperar, ela tem dificuldade com a inatividade. Eu pergunto, como é que você é a respeito da pressa? Pense um pouquinho. Às vezes você está dirigindo o seu carro e você não está atrasado para nenhum compromisso. Mesmo assim, você se incomoda com a pessoa que está devagar na sua frente. Isso pode ser um sinal da doença da pressa. E existe uma autora, a M.J. Ryan, que ela escreve um livro sobre isso, um livro chamado O Poder da Paciência, e ela faz algumas citações a respeito da doença da pressa. Olha lá, vou citar algumas coisas. Ela diz assim: outro nome para a doença da pressa é a impaciência. A fúria no trânsito, a violência de todos os tipos, todos esses comportamentos e muitas outras doenças no mundo podem estar relacionadas, pelo menos em parte, à falta de paciência. E olha só o que ela diz. Ela diz que alguns McDonald's prometem entregar o pedido em até 1 minuto e meio ou o lanche é grátis. Ela diz também que a duração média de uma consulta de um médico é 8 minutos. Ela cita um popular buffet de Tóquio que cobra por minuto. Quanto mais rápido você comer, menos você vai pagar. E ela cita também o presidente da divisão de computadores portáteis da Hitachi, que motiva os seus empregados com o seguinte lema: a velocidade é Deus e o tempo, ou seja, a lentidão, é o diabo. Então nós vemos que a nossa sociedade, ela contribui para que nós venhamos a desenvolver a doença da pressa. E aí nós temos dificuldade com esses testes da nossa paciência. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de crescer, de praticar a paciência, porque nós olhamos para esses testes de maneira negativa. Então, se você quer desenvolver a sua paciência, primeira coisa, desenvolva uma nova perspectiva. Qual é o segredo do sucesso? É você aprender a olhar para as coisas do ponto de vista das outras pessoas. Qual que é o segredo para um casamento bem-sucedido? É o marido ver as coisas do ponto de vista da esposa e vice-versa, né? Para você ser um bom pai, é você ver as coisas do ponto de vista do seu filho, o filho do ponto de vista do pai, o chefe vê as coisas do ponto de vista do empregado e vice-versa, para que você tenha sucesso. Então, se
se nós quisermos desenvolver a paciência, nós temos que olhar para os testes da nossa vida com uma outra perspectiva. Esses testes não são ruins, esses testes, eles na verdade são bons. Quer ver? Eu quero mostrar uma imagem para vocês, que é uma imagem clássica, muito conhecida, que é a imagem de um rosto. E depende do ponto de vista, né, nessa imagem você vê uma senhora de idade com 80 ou 90 anos, e dependendo da perspectiva você vê uma moça, né, de perfil com 25, 26, no máximo 30 anos. Então tem pessoas que olham para essa imagem e elas só veem a senhora idosa. Outros só veem a moça. Quem está certo? As duas pessoas estão certas, porque depende do ponto de vista. Então duas pessoas podem olhar para uma mesma coisa, ambas discordarem e ambas estarem certas, né? Agora, eu pergunto para você, quando nós olhamos para a nossa vida, para os testes que eu citei para vocês, como é que você vê esse teste? Você vê como algo negativo? Pode ser. Se você vê como algo negativo, você está certo. Mas eu também posso enfrentar esses testes, as interrupções, os transtornos, as irritações e a espera, a inatividade como algo positivo, algo que está sendo usado para desenvolver a paciência na minha vida. Então, primeira coisa, desenvolva uma nova perspectiva. Segunda coisa, tenha senso de humor. Aprenda a levar a vida de uma maneira mais leve, coloca um óculos mais colorido aí. Quando nós aprendemos a rir de algumas circunstâncias, essas circunstâncias elas se tornam mais leves. Eu me lembro que certa vez eu vi um programa, né, uma reportagem, na verdade, sobre a Índia. E na Índia, os velhinhos se reuniam na praça principal ali da capital da Índia e eles praticavam a yoga do riso. O que era a yoga do riso? Eles olhavam um para a cara do outro e começavam a rir, né? Forçadamente no começo. Mas daqui a pouco aquele riso que começava forçado se tornava um riso espontâneo, natural, e eles passavam alguns momentos, ali alguns minutos dando risada. E isso era terapêutico para eles. Por quê? Porque o riso é terapêutico, meu querido. Então quando nós aprendemos a ter senso de humor, a rir até mesmo das circunstâncias difíceis da nossa vida, isso alivia a nossa tensão e é um processo terapêutico. É por isso que Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz que o coração alegre é um bom remédio. Então, segunda maneira de você desenvolver a sua paciência é você ter senso de humor. A terceira maneira é você se aprofundar no seu amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, ele traz uma definição muito interessante do amor. E no versículo 4 ele diz que o amor é paciente. Então, quanto mais amor eu tenho na minha vida, mais paciência eu vou ter também. Então, sabe aquela pessoa que te irrita? Sabe aquela pessoa que te incomoda? Aprofunde o seu amor por ela e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa paciente. E aquelas coisas que te irritavam outrora, agora elas deixarão de te irritar. E finalmente, a quarta maneira de você encarar esses testes e desenvolver a sua paciência é você depender do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós vemos que a paciência, ela faz parte do fruto do Espírito. Então se o fruto é do Espírito, é o Espírito que desenvolve em nós a paciência. Se eu quero ser paciente, eu não vou conseguir isso simplesmente na força do meu braço, mas eu preciso depender do Senhor. É por isso que Paulo diz que se você andar no Espírito, de modo algum você vai satisfazer as cobiças da carne, né? E entre as obras da carne está a ira, está a impaciência. Então se eu quero vencer a ira, eu preciso aprender a depender do Senhor, a andar no Espírito. Então a pergunta que eu faço para finalizar essa palestra é: como eu me comporto quando a minha paciência é testada?
Essa é a pergunta-chave, né, para finalizar essa palestra. Como você que está me vendo nesse momento se comporta quando a sua paciência é testada? Quando você é interrompido, quando você está vivendo um momento de transtorno, quando você está vivendo um momento de irritação ou de inatividade. E eu repito, esse momento atual de coronavírus é um excelente momento para desenvolvermos, para praticarmos, para nos exercitarmos na paciência. Obrigado por me ouvir, quero abençoar a tua vida e reforçar o que foi dito aqui. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha com outras pessoas e Deus te abençoe.